Imagine um clube que nasceu pequeno, quase anônimo, no coração do ABC Paulista e em menos de 15 anos chegou ao topo da América do Sul. Um time sem torcida numerosa, sem grandes investimentos, mas que ousou desafiar o sistema e enfrentar os gigantes de igual para igual. Um clube que fez o país inteiro parar para assistir seus jogos, que emocionou até os rivais e que virou símbolo de superação e coragem no futebol brasileiro. Esse é o São Caetano, o time que ousou sonhar alto demais e pagou o preço por isso. Uma história que começa como um conto de fadas, mas termina como uma das trajetórias mais tristes e intensas do nosso futebol. Fundado em 4 de dezembro de 1989, o São Caetano nasceu do desejo de dar à cidade um representante digno no futebol profissional. Naquela época, São Caetano do Sul era uma cidade conhecida pela força da sua indústria, pelas fábricas e pela classe trabalhadora. O futebol era mais uma paixão de bairro do que um projeto de grandeza. Mas alguns empresários locais decidiram mudar isso. Criaram o time para representar a cidade com orgulho. As primeiras camisas eram simples, sem patrocínios, e o estádio Anacleto Campanella, acanhado, mas parecia um campo de várzea melhorado. Mas a ambição estava lá, silenciosa, persistente. Nos primeiros anos, disputou divisões inferiores do Campeonato Paulista, jogando gramados modestos, com arquibancadas vazias, e seu nome quase não aparecia nos jornais. Mas o clube foi construindo algo raro no futebol brasileiro: estrutura, planejamento e seriedade. Enquanto muitos times gastavam o que não tinham para tentar um sucesso imediato, o Azulão fazia o caminho inverso. Crescia devagar, com os pés no chão, investindo na base e em uma administração organizada. Era um clube pequeno, mas com mentalidade de gigante. A virada começou a se desenhar em meados da década de 1990. Aos poucos, o time começou a chamar atenção nos campeonatos estaduais. Em 1998, conquistou o acesso para a Série A2 do Paulista ao vencer a Série A3. Em 1999, disputou pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro, após o desempenho anterior. A cidade começou a se empolgar. Os operários que trabalhavam nas fábricas saíam com orgulho vestindo a camisa azul. E então veio o ano 2000, o ano que mudaria tudo. O futebol brasileiro vivia uma bagunça institucional. Brigas jurídicas haviam paralisado o Brasileirão, e a criação da competição batizada de Copa João Avelange trouxe um torneio com módulos e reinvenção da sequência. O São Caetano, vindo do módulo amarelo, foi incluído quase como um coadjuvante. Mas o que aconteceu a seguir foi uma das maiores surpresas da história do futebol brasileiro. O Azulão eliminou clubes como Fluminense, Palmeiras e Grêmio, todos com elencos milionários, e chegou à final contra o Vasco da Gama. Um pequeno clube do ABC Paulista estava prestes a disputar o título nacional contra um dos maiores times do país. O Brasil inteiro se rendeu àquele time. As rádios, os programas esportivos e até os torcedores dos grandes clubes começaram a torcer pelo Azulão. Era o símbolo da meritocracia no futebol. O clube sem torcida, sem dinheiro, que derrubava impérios com raça, tática e disciplina. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Palestra Itália, o resultado foi 1-1. O segundo jogo foi iniciado em São Januário, mas teve interrupção por queda de alambrado. A decisão acabou sendo remarcada para o dia 18 de janeiro de 2001, no Maracanã, onde o Vasco venceu por 3-1, garantindo o título por 4-2 no agregado. Mesmo sem a taça, o São Caetano havia vencido no coração dos torcedores. Nascia ali o fenômeno Azulão. Agora sim, antes de continuar, deixa eu te pedir um favor. Se você gosta de histórias reais, emocionantes, que mostram o poder do futebol e sua capacidade de transformar vidas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É isso que nos motiva a continuar trazendo histórias surpreendentes e humanas do futebol brasileiro. E aproveita, comenta aí se você lembra daquela final, do gol do Ademar ou das defesas do Silvio Luiz. Quero saber onde você estava quando o São Caetano desafiou o impossível. Mas a história do São Caetano não parou ali. Em 2001, o clube voltou a surpreender.
Com um elenco enxuto e extremamente disciplinado, chegou novamente à final do Campeonato Brasileiro, desta vez contra o Atlético Paranaense. Mesmo sem o título, o pequeno time do ABC fez tremer os gigantes. Comandado por Jair Pisserni, o São Caetano mostrava um futebol coletivo, inteligente, com jogadores que se tornaram ídolos improváveis. O Ademar, o artilheiro que veio do interior e marcou gols decisivos. O Ailton, o meia incansável. O Mineiro, o motor do meio-campo. Silvio Luiz, o goleiro símbolo. Mesmo sem levantar o troféu, o time consolidava sua reputação. Era a prova viva de que organização e trabalho podiam vencer o poder financeiro. Em 2002, o sonho ganhou contornos continentais. O São Caetano estreou na Copa Libertadores da América e fez história. Passou por adversários tradicionais como Universidade Católica, Peñarol e América do México, e chegou à final contra o Olímpia do Paraguai. No jogo de ida, em Assunção, venceu por 1-0. No jogo de volta, no Pacaembu lotado, perdeu por 2-1, e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Olímpia venceu por 4-2 e ficou com o título. Mesmo sem o troféu, o São Caetano havia se tornado uma lenda. Um clube fundado há pouco mais de uma década, sido vice-campeão brasileiro 2 vezes seguidas e vice da Libertadores. O mundo todo falava do azulão. Em 2004, com Muricy Ramalho no comando, o auge se confirmou com o título do Campeonato Paulista, vencendo o Paulista de Jundiaí na final. O São Caetano parecia finalmente consolidado entre os grandes. Mas o que veio depois, ninguém esperava. No dia 27 de outubro de 2004, durante uma partida contra o São Paulo, o zagueiro Serginho, ídolo do clube, sofreu uma parada cardíaca em campo e morreu poucos minutos depois. O país ficou em choque. O clube foi acusado de negligência médica, punido e mergulhou em uma crise profunda. A tragédia de Serginho foi o ponto de ruptura. O coração do clube nunca mais foi o mesmo. Nos anos seguintes, o time acumulou derrotas, dívidas e rebaixamentos. Em 2006, caiu para a Série B, depois para a Série C. O estádio ficou vazio, os patrocinadores sumiram e aquele sonho de gigante começou a se desfazer. Em 2013, numa tentativa de reviver os bons tempos, o clube contratou o Rivaldo como jogador. Uma jogada ousada, um último grito de esperança. Mas o brilho durou pouco. O São Caetano foi rebaixado novamente. Era o fundo do poço. Mesmo após anos de dificuldades, o espírito de superação que marcou a fundação do clube nunca desapareceu. Em 2017, o time conquistou a Série A2 do Paulistão. Em 2020, repetiu o feito. Foram pequenas vitórias que reacenderam a chama nos corações dos poucos, mas fiéis torcedores. A cidade voltou a sorrir, ainda que timidamente, mas os desafios permaneciam enormes. A estrutura envelhecida, a falta de receitas e o afastamento da mídia tornaram o caminho de volta ainda mais difícil. Em 2023, o empresário Jorge Machado assumiu a gestão do futebol do clube e passou a ser comunicado como presidente e dono do projeto no ABC. Prometeu pagar dívidas, recuperar o centro de treinamento e voltar a formar jogadores na base. A missão é árdua, mas o sonho ainda vive. Hoje o São Caetano vive longe dos holofotes, disputando divisões inferiores do Campeonato Paulista e recentemente foi rebaixado à Série A4. Mas para quem conhece a sua trajetória, o tamanho do clube não se mede pela divisão que joga, mas sim pelo que já fez o Brasil sentir. Porque o São Caetano provou que o futebol não é feito apenas de taças, mas de emoção, coragem e identidade. Mostrou que um time pequeno pode se tornar imenso quando joga com o coração. O São Caetano é, antes de tudo, uma lição. Uma história sobre ascensão e queda, sobre sonhos e tragédias, sobre como o futebol pode ser tão cruel quanto apaixonante. Ele nos ensina que o sucesso pode chegar rápido, mas se não houver estrutura, ele vai embora da mesma forma. Mostra que o tamanho de um clube não depende do número de torcedores, e sim da coragem de desafiar o impossível. E que, mesmo nos piores momentos, é possível recomeçar. Talvez o azulão nunca mais volte a viver os dias de glória do início dos anos 2000, mas a história que escreveu é imortal. Quando um torcedor conta a um jovem que um pequeno time do ABC Paulista chegou à final da Libertadores, muitos duvidam, mas é verdade. E quem viveu aquilo jamais esquece.
As imagens, as vozes, os gols, os corações batendo acelerados, tudo isso faz parte da alma do São Caetano. Então, se um dia o azulão voltar a brilhar, lembre-se dessa história. Lembre-se de que o impossível já foi azul. E se você acredita que o futebol ainda pode nos surpreender, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que ama o futebol raiz, aquele que emociona, que inspira e que nos faz acreditar que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há tempo para recomeçar. Porque o São Caetano pode estar fora das manchetes, mas jamais será esquecido.